que vai estar assim, dando continuidade ao que o Senhor tem falado. Se coloque de pé, queridos. Vamos apresentar a missionária Carla Leite, né? Levanta as suas mãos para cá e vamos orar ao Senhor com alegria. Senhor Deus, eterno Pai, aqui está a tua serva. Uma vez mais o teu Espírito há de usá-la, meu Deus, para a glória do seu santo nome. Usa ela de uma maneira poderosa nesta noite. Não simplesmente o que queremos ouvir, mas o que o Senhor tem para falar conosco, Senhor. Use a tua filha, eu te peço nesta noite, pela tua bondade, pela tua misericórdia, que recebe a serva do Senhor com palmas para o Rei Jesus. Boa noite, Pai do Senhor. Antes de começar, eu vou me apresentar. Hoje eu estava pensando, porque quando eu vou nas igrejas, eu vou logo pregando. Não saio nem... Pode sentar. Eu não saio nem... Eu já pego o microfone e já vou logo ler na Bíblia. Eu quero dizer, meu nome é Carla. Eu congrego na Igreja Batista do Maná, no Candial, Pastor Ricardo. Eu prego em várias igrejas, só que eu não tenho um hábito de divulgar. Também não cobro para pregar em igreja nenhuma, porque eu ganhei o dom de graça, entendeu? E eu passo da mesma forma. Eu atualmente estudo direito, entendeu? E minha vida se resume em estudar e cuidar da obra, que é tipo assim, evangelizar, pregar em outras igrejas e etc., de acordo com o meu tempo, porque quem estuda sabe, quem estuda a faculdade aqui sabe como é a situação. E eu já da pregação, o Senhor veio, eu queria fazer uma pregação elaborada, só que dessa vez foi diferente. Porque quando você estuda teologia, você tem recurso teológico para poder aplicar na pregação. Só que quando eu fui essa semana, eu estava a semana toda, aí o Senhor começou a trazer o que é que eu ia falar. Em vez de eu estudar, absorver um pouco da teologia, que eu não acho isso errado. A palavra se encontra em Marcos 3. E enquanto vocês abrem, eu quero louvar uma música ao Senhor, porque a pregação vai ser simples e eu creio que o Senhor fale conosco. Vou cantar um hino que vocês me ajudem. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos
ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o seu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser em adoração. Eu me rendo a ti, tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Eu quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Marcos 3, capítulo 3, versículo 3. Está escrito: disse Jesus ao homem que tinha a mão ressequida, levanta-te e vem para o meio. Só isso. A gente já sabe essa passagem. O cidadão tinha as mãos mirradas. E eu acredito que por causa disso, eu acredito que ele nem podia trabalhar. Como eu disse, eu não busquei de teologia, eu fui orando pela palavra. E a gente sabe que Jesus estava na sinagoga, chama aquele povo para o meio, chama aquele homem para o meio, coloca o homem no meio e fez com que aquelas pessoas que estavam na sinagoga vissem o milagre daquele homem. Acontece que o Senhor Jesus, onde ele ia, sempre tinha alvoroço. Onde Jesus passava, sempre havia multidões de pessoas. Seja ela aqueles que acreditavam, aqueles que seguiam a ele, ou aqueles simplesmente que queriam só uma cura da parte dele, ou um milagre. Porém, Jesus estava rodeado. Jesus vivia fazendo milagres, prodígios e maravilhas para aqueles que eram crentes e para aqueles que não eram cristãos. Tinha uns que ele dava a palavra, tinha uns que ele ministrava a cura. Cada um, Jesus Cristo tratava de uma forma diferente. Mas Jesus Cristo, ele veio para isso. Jesus Cristo, ele veio para cumprir essa missão, que é salvar almas, curar os enfermos, expulsar demônios. Mas para que Jesus viesse a fazer isso, mesmo ele sendo filho de Deus, ele passou por um processo de maturação espiritual.
Não foi do dia para a noite. Observe que Jesus era o Filho de Deus. Mas Jesus foi passando por um processo, a começar no sermão, no monte, que ele estava jejuando 40 dias e 40 noites. E esse processo ele foi passando. O Senhor, o Pai dele, já preparando ele para isso. Então, nas minhas palavras, Jesus ele era um missionário. E Jesus curou aquele cara no meio do povo que estava na sinagoga, para que as pessoas viessem ver e acreditar no poder de Deus através da vida de Jesus. Observe que os profetas passaram pelo mesmo processo que Jesus Cristo passou. Qual era esse processo? O processo de maturação, o processo de viver o que prega, o processo de passar por calúnia, por contendas, tudo isso para que o que o Senhor tinha com eles viesse se manifestar da forma em que Deus queria. Não há como dizer assim, que isso não é verdade, porque a Bíblia diz, e nós vivemos isso. Todo mundo aqui que prega o Evangelho, que prega na rua, que pastoreia, vive isso. Não só de palavras, mas realmente vive isso nas nossas vidas. O Senhor Jesus, Ele quer de nós que nós venhamos tirar toda a essência daquilo que temos para manifestar na obra e no ministério. O Senhor Jesus, Ele sabe que nós passamos por isso. E nós temos que passar por esse processo que ninguém quer passar, que é o processo da calúnia, o processo da contenda, o processo de ser amassado, o processo que chega uma época das nossas vidas que o Senhor está revelando o que aquele que está sentado do nosso lado pensa sobre nós. E a gente às vezes machuca, fere, mas é a verdade. Isso acontece conosco dentro do Evangelho. Saber que aquele que come sobre a nossa mesa é praticamente o Judas. Isso que Jesus passou, nós também vamos passar no Evangelho. Se você diz ser seguidor de Jesus Cristo, lê a Bíblia, jejua uma hora, procura viver o que Ele ensinou, você vai passar por isso. E por coisas piores que Ele. Não vou falar muito, que vocês sabem que o que aconteceu com os apóstolos após que Jesus Cristo ressuscitou. Agora, em contrapartida, o resultado é só vitória. Aqueles que obedecem a Deus só têm vitória. Não existe essa de você obedecer a Deus, viver uma vida santificada de oração, o diabo entrar na sua vida e fazer o que ele bem quer. Ele não pode, de jeito nenhum. Se isso está acontecendo, se levante e procure saber o que é, porque ele não tem respaldo para isso. A gente tem que saber discernir as coisas. As coisas quando vêm de Deus, as coisas quando vêm do homem e as coisas quando vêm de Satanás. A gente tem que discernir e na hora certa saber como agir em cada momento, porque cada coisa é diferente. A gente não sabe lidar com o ímpio como sabe lidar com o crente. É a mesma coisa no Evangelho. É a mesma coisa no mundo espiritual. Que a igreja não se preocupe muito com aquilo que tem padecido, com aquilo que tem necessitado. Que o povo, que as pessoas que estão aqui me ouvindo agora venham entender que essa preocupação não vai levar a nada. Porque Deus, Ele supre as necessidades. Só que às vezes as nossas emoções impedem de a gente entender o trabalhar de Deus. Não é errado o que nós passamos. Só é um momento que a gente age por emoção e às vezes esquece da razão. E vai agir com um sentimento, sendo que Deus está em todo momento conosco. Eu preguei lá na igreja terça-feira, o culto é lotado de gente. E eu disse assim, vocês têm que entender que o poder está nas nossas mãos. A gente fica com medo disso, com medo daquilo, mas o poder está nas nossas mãos. O poder não está na mão do feiticeiro, não está na mão da macumbeira. O poder está nas nossas mãos. Porque é a gente que desfaz o que eles fazem. Eles mexem com as coisas das trevas, nós mexemos com as coisas de Deus. Tanto que o que eles fazem, a gente bota em oração, o Senhor desfaz e não acontece.
Se o Senhor tem poder para desfazer as obras do diabo, por que Ele não tem poder para mudar toda a minha vida? Será que vocês deu para entender? Como é que eu tenho fé para que o Senhor me use para a irmã fulana de tal, para desfazer todo o mal na vida de fulana de tal, e eu não tenho fé, eu não tenho a ciência de acreditar que Deus vai me abençoar poderosamente? Quanta gente não trabalha, vive para Jesus e tem tudo. Tudo que quer tem nas suas mãos. Sem precisar de muito esforço. Vocês têm que viver isso. Porque isso é consequência da obra de Deus. Aquele que se dedica a Jesus Cristo, o Senhor sustenta. Se você passa a fazer isso aqui, Jesus curou. Mas para Jesus curar esse cidadão, Jesus passou por um processo. E Jesus continuou curando, mas nunca faltou nada para ele. Nunca faltou nada para os apóstolos. E nunca irá faltar para nós, porque a gente está trabalhando para ele na seara de uma forma direta ou de uma forma indireta. Mas a incredulidade, ela tem que ser arrancada da raiz do coração e lançada por terra. Porque a gente não vive o que esse povo aí vive. A gente vive aquilo que Deus determina para nossas vidas. Se o Senhor disser hoje você vai comer feijão e arroz, eu vou comer feijão e arroz. Se amanhã o Senhor dizer, Carla, você vai comer lasanha, mas eu não tenho um centavo, o Senhor envia alguém, me chama para almoçar e você vai, porque Deus quer. O evangelho que a gente não pode deixar de viver. Porque nós vivemos o milagre do evangelho. Nós vivemos o poder de Deus. Nós somos um povo diferente. Eu sou de uma igreja batista. Eu conheço um monte de gente da Assembleia, um monte de pregador, mas todavia o Deus é o mesmo. O Deus não me escolheu porque eu sou assim, porque minha igreja é assim, não. Deus não escolheu a Assembleia porque é assim, não. Jesus Cristo é o mesmo. Então o que eu quero deixar para vocês é isso. O Senhor Jesus quer as nossas vidas na obra. A gente vai passar por esse processo de maturação espiritual para poder chegar aonde Deus quer, na forma que Deus quer. Mas da mesma forma que a gente passa, a gente tem que viver as bênçãos do Senhor. A gente tem que comer daquilo que o Senhor tem provido para nós. A palavra de Deus, ela é curta e ela é simples. O Senhor Jesus, ele abre as portas de maneira que não dá para entender, mas ele abre as portas. O Senhor Jesus Cristo, ele conserta caminho. O Senhor Jesus Cristo, ele entra nos nossos caminhos. Ele está vendo que o nosso caminho está cheio de coisa errada. O Senhor está vendo que a nossa vida está toda no fracasso, mas ele entra e começa a colocar tudo certinho. Como assim, Carla? Ele entra no casamento e começa a endireitar o casamento. Ele entra na vida profissional, aí ajeita a vida profissional. Ele vai depois na vida, sabe? Ele vai colocando as coisas no lugar. Mas tudo com o tempo, tudo de uma forma, tudo de um jeito, tudo na paciência, tudo na calma. Mas o Senhor começa a trabalhar aos pouquinhos em cada área das nossas vidas. Porque às vezes aquilo que eu tanto quero de Deus, na verdade aquilo é uma coisa que eu acho certo para mim. Que no fundo, o que vai ser bom para mim é aquilo que Deus está me dando. Porque cada um tem uma estrutura de receber algo. Você nunca vai ter o que eu tenho e eu não vou ter o que você tem. Porque você tem sua estrutura emocional, psicológica. E eu tenho a minha estrutura emocional, psicológica. Há certos tipos de coisa. Então, o Senhor Jesus, ele é sábio em todo momento. Eu sei que o Senhor tem algo dentro dessa casa de oração. Porque você sabe muito bem, quando você entra em um lugar e você sente Deus, você já sente já um negócio e você sabe que Jesus está ali. Então, se Jesus se prontifica e está aqui em cada culto, é porque ele se importa com as pessoas que estão aqui sentadas no banco. Jesus Cristo não está em um lugar à toa. Ele não vem porque ele quer simplesmente vir. Se ele vem, ou ele quer ser adorado, ou ele quer dar algo a alguém, ou livrar alguém de alguma coisa.
Mas cabe cada um de nós aceitar e compreender. O que eu vejo no Evangelho é a falta de fé. Eu digo a você, eu estou no altar, não posso mentir. Eu sou difícil acreditar em profecia, mas eu acredito em Jesus. Sabe por quê? Porque as pessoas ficam muito presas que o irmão disse que eu vou ter um carro, o irmão disse que eu vou ter uma casa, o irmão disse que eu vou casar. O irmão disse, mas quem é que vai fazer isso? Tá entendendo? Você fica preocupado com uma coisa que o profeta disse, sendo que quem é que vai fazer isso? É Jesus. Então a sua fé tem que estar nele, não naquilo que você tá vendo, naquilo que você acha que é o fim. Porque nem tudo é o fim. Eu te provo na Bíblia que quando Jesus chega, ele transforma a morte em vida. Foi o que ele fez com Marta e Maria e Lázaro. E você tem que acreditar nesse Jesus Cristo. Você tem que ter esse Jesus dentro de você. Porque aqui dentro é uma coisa. Esse poder, ele se manifesta lá fora. Na hora que eu não tenho um alimento, na hora que eu tenho uma ação judiciária, na hora que eu estou com dificuldade para comprar um carro, na hora que eu não tenho dinheiro para comprar uma roupa, é nessa hora que esse poder tem que se manifestar. Na hora que eu não tenho como mais remédio que cure, é nessa hora aí que esse poder tem que estar ativo dentro de você. Aqui dentro foi feito só para a igreja recarregar a bateria. Agora lá fora, isso tem que acontecer. Queira Satanás ou não, isso tem que acontecer, porque isso está conosco. Eu sou uma jovem como qualquer outra. Mas desde quando eu cheguei na igreja, uma coisa eu aprendi. A gente aprende a ouvir o Espírito Santo. Quando a gente ouve ele nos livra de muito mal. Muito, muito, muito mal. E a Bíblia diz que o homem espiritual, ele entende tudo, mas ninguém entende ele. Isso não é motivo para eu ser soberba ou para alguém se achar. Isso é motivo de um livramento. Porque assim, onde você estiver, o Espírito Santo, ele tem que estar ali ministrando a você o que é, o que não é. Para que você não venha se passar nas situações. Eu sei que dói na carne, mas você tem que saber quem é seu amigo e quem não é. Você tem que entender quem é falso e quem não é. Quem te ama e quem não te ama. Às vezes vai doer porque pode ser uma pessoa que você menos imagina. Mas é melhor sofrer pela verdade do que padecer pela mentira. A verdade, ela dói, mas ela está mostrando o que é. A mentira, a gente vive anos e anos no engano e daquilo a gente não sai. E a verdade liberta. E se o Senhor Jesus tem mostrado, é porque Ele ama. Que se Ele não amasse, Ele não estava nem aí, Ele ia deixar quebrar a cara. Quebra a cara lá, ó. Mas se o Senhor tem feito, é porque Ele ama essa pessoa. E Ele não quer o mal de ninguém. Jesus não quer o mal de ninguém. Então, que ninguém aqui venha desprezar aquilo que o Espírito Santo tem ministrado. Aquilo que o Espírito Santo está falando com a pessoa. Não despreze isso. Porque eu digo a vocês que não é mais com todo mundo que o Espírito Santo fala. Não é mais todo mundo que verdadeiramente é usado por Deus. Porque só Deus sabe o que cada um faz dentro de casa. Aqui na igreja eu sou crente. Agora dentro de casa Deus sabe quem é Carla. Deus sabe quem é você. Só Deus sabe de todas as coisas. Essa é a verdade. A verdade é que existe crente mentiroso. A verdade é que existe crente fofoqueiro. A verdade é que existe crente invejoso, com ódio, com rancor. É a verdade, não é mentira isso. E quem sofre é aqueles que querem viver o evangelho verdadeiro. Esses são os que mais vão sofrer. Então você tem que se fortalecer no Senhor, porque infelizmente o joio e o trigo crescem junto. E só quem vai separar o joio do trigo é quem? É Ele. Infelizmente a gente vai crescer com isso. É muito triste
Porque existem certos tipos de pessoa que está dentro da igreja, mas infelizmente já está fadado a ir para o inferno. Porque não quer mudar a mente, não quer mudar o coração. A Bíblia diz que o homem é mau, a nossa natureza é mau, mas Jesus ele tem poder para transformar, mas a pessoa quer, a pessoa não quer. Então, infelizmente, essa pessoa vai viver no engano na casa de Deus e no final de tudo ela não vai para o céu, a não ser que ela se arrependa e queira Jesus Cristo. Essa é a verdade do Evangelho. Judas sempre esteve e sempre vai estar em nosso meio. Judas vai comer com a gente, Judas vai ver a gente trocando de roupa, Judas vai estar na nossa casa. Infelizmente, ele acaba nos traindo, mas no final ele acabou aonde? Ele acabou enforcado, provou do seu próprio veneno. Essa é a verdade do Evangelho, da palavra de Deus. É a palavra nua e crua. Jesus está voltando. A igreja não está se santificando. A igreja está se misturando com as coisas do mundo. Jesus não está se agradando disso. E Jesus simplesmente está guardando dentro da igreja aqueles que ele quer e aqueles que querem ele se preserva puro. Porque os que estão se sujando com as coisas do mundo, Jesus não se preocupa mais. Então a palavra é simples, a palavra é direta. Não tem muita gritaria comigo. O Evangelho, ele é isso aí. Não tem meia conversa. Ou eu me converto, você se converte, ou você saia da igreja. Porque Jesus, ele é muito estreito. Ou com Jesus é, ou com Jesus não é. E uma coisa eu vou dizer. Se o Senhor for com um homem de Deus, se o Senhor for com aquela mulher de Deus, se existir um irmão que tem um ministério, seja ele pastor ou não, se existir uma irmã que tem um dom espiritual específico dado por Deus, eu digo a todos que estão aqui sentados, ninguém vai poder derrubar essa pessoa. Porque às vezes, por vezes, foi o próprio Deus que levantou. Foi o próprio Deus que fez aquilo. E tem pessoas que olham e podem dizer assim, mas eu não quero ela com aquilo, ou eu não quero ele ali. Mas a gente tem que vigiar que existem pessoas que foi o próprio Deus que levantou. Existem pessoas que foi o homem que levantou. Mas quando Deus levanta uma pessoa, só Deus pode tirar do cargo. Só Deus pode tirar o dom. Só Deus pode tirar aquilo que aquela pessoa tem. Então a pessoa vai continuar na dela, obedecendo a Deus, fazendo o que Deus mandou. E suponhamos que eu seja uma pessoa que eu não quero, não sei porquê, eu não quero. Mas Deus, Ele quer. Eu estava pensando essa semana. Eu gosto de animais. Cobra mesmo, serpente, eu acho um bicho até bonito, as cozinhas dela, eu não tenho medo. Mas se você parar para analisar, ela é um bichinho bonito, cada uma, mas a natureza dela não muda. Você deu para entender? Ela é bonita, tem várias cores, tem de várias espécies, mas ela não deixa de ser cobra. Foi o que aconteceu com Paulo, ela estava camuflada, mas ela não deixou, ela não foi contra a natureza dela. A natureza dela é aquilo ali, é picar para matar. Isso está nela. Apesar de ser bonita, de ser preservada, de estar ali para todo mundo ver, mas isso está na natureza dela. Dá o bote. Cabe cada um vigiar, abrir seu olho, ficar acordado, porque ela não vai ir contra a natureza dela. Ela não vai agir como um cordeiro, que é um bichinho manso. Ela vai agir da forma que ela tem que ser. Uma serpente, ela vai querer picar, ela vai querer soltar veneno, ela vai querer armar emboscada, ela fica às espreita orando para na hora atacar, porque ela é serpente. E serpente é um animal traiçoeiro, desde quando Adão e Eva estavam no jardim. Essa é a verdade. E Jesus Cristo, Ele quer descer no meio da sua igreja para entrar, para trabalhar, para desfazer as obras do diabo, para fazer milagres, para limpar, mas depende da igreja para que isso aconteça, senão a vida não vai mudar.
A nossa história não vai mudar. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está às portas. Jesus Cristo não é ruim. Jesus Cristo, Ele está aqui. Jesus Cristo, se você botar seu joelho no chão e for sincero, escancare mesmo, Senhor, eu quero isso, Ele vai dar, que Ele não é ruim. Senhor, eu preciso de um trabalho. Fale a verdade. Eu preciso de um trabalho, mas para quê? Como é que está a sua vida? Ó, Senhor, eu preciso de um trabalho, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Eu quero um trabalho assim, assim, assim. Se não der um trabalho, o Senhor abre um bico. Fala a verdade, que Deus vai dar. Mas da mesma forma, o Senhor vai cobrar algo de nós. O Senhor quer de nós compromisso com o Evangelho. O Senhor quer de nós compromisso com a palavra. Não se importe com o que os irmãos falem de você. Se você depende de Deus, só agrade a Deus. Se você é um tipo de pessoa que não tem ninguém por você, só agrade a Deus. Porque se é Ele que te dá, se é Ele que provê, faça o que Ele quer. Porque assim eu garanto a vocês que portas e portas e portas serão abertas. Quando eu era mais nova, digo assim, imatura, não é bem mais nova a palavra certa. Quando eu não tinha muita maturidade, eu acho que eu ainda não tenho. Porque quando eu vejo outros homens de Deus, eu fico, poxa, eu não tinha maturidade para a vida e para a coisa do Evangelho. Eu vivia igual esses crentes quebrando a cara com o irmão. Uma vez eu fui na casa de uma irmã aos prantos. A irmã disse assim, duas irmãs me disseram, tudo o que você quiser saber, pergunte ao Espírito Santo. Eu continuei tomando minhas porradas, mas depois o Senhor mesmo teve que entrar. Eu passei a orar mais, a jejuar. Eu jovem, vivia minha vida, ia para a praia, como qualquer jovem. Só que eu passava a ler mais a Bíblia, eu disse, eu vou fazer o que está na Bíblia. Ia para a rua evangelizar sozinha, a Bíblia manda ir com 12, mas eu ia sozinha. E o Senhor começou a me ensinar, mas a questão não era somente ensinar. A partir do momento que você busca, Ele vai te estruturar para aquela situação que você vai passar. Porque às vezes eu não estava preparada para receber, para saber o que o fulano pensava de mim, mas o Senhor me preparou para depois me dizer. E a gente tem que estar preparado para as verdades da vida. A gente tem que estar preparado para essas coisas. Eu estou passando por um processo esse ano que eu nunca passei na minha vida. Graças a Deus, apareceu um monte de homem de Deus na minha vida e começou a me ajudar. Mas eu nunca passei por isso, por um processo espiritual que eu já ouvi falar, mas eu não passei. Eu estou passando agora, eu estou gostando, porque eu estou aprendendo. Eu não vou mentir a você, eu sinto na carne, mas felizmente eu estou aprendendo. Porque às vezes a gente tem que passar por situação, não é quebrar a cara, para a gente crescer. Por causa do ministério, por causa do chamado, por causa da obra. Porque o Evangelho é guerra de dia e de noite. E Deus não quer crente espiritualmente menino. A gente pode até na carne não ter maturidade, a gente pode ter nossos comportamentos, mas espiritualmente a gente não pode ficar voando abobalhado, porque Satanás não brinca. Se você ler o livro, eu estou passando a ler os 4 evangelhos de novo. Jesus era 24/48, Jesus não tinha sossego. Se não era alguém doente, vinha alguém com isso, vinha demônio, aí vinha isso, aí tinha que pregar, tinha que multiplicar. A vida dele era o ministério. Uma hora ele tinha que fazer isso. Eu digo, meu Deus, o homem era praticamente Deus e ele, igual João Batista, igual o apóstolo Paulo. Mas Jesus passou por esse processo. Então, como é culto de missões, é isso que eu quero deixar para a igreja. A gente vai viver os milagres de Deus. A gente vai viver as bênçãos. Eu não sou pregadora, eu acho que eu não sou pregadora de exortação. Eu prego o que o Senhor me traz. Eu não tenho um rótulo. Sou pregadora de avivamento. O que o Senhor trazer é o que eu vou falar. Não faço questão de rótulo, entendeu? Se o Senhor quiser que eu fale alguma coisa, eu chego lá na minha igreja e falo. Se não é para falar, eu não falo. Mas você tem que pregar a verdade dentro do Evangelho. E a verdade de hoje que é culto de missões. Ou seja, houve uma campanha. Se houve uma campanha é porque o Senhor quer trabalhar em gente aqui dentro para ser um missionário, ou para ser uma pastora, ou um obreiro, ou uma dirigente de círculo de oração, ou um pregador.
E você quer ouvir o quê? Que o Senhor vai fazer? Não. O Senhor vai trabalhar em você para que você venha ser um missionário. Porque o Senhor primeiro tem que trabalhar na terra, porque você tem que estar estruturado para as coisas ruins dessa vida, para aquilo que não é bom, estruturado para fofoca, estruturado para tudo de ruim, estruturado para feitiço, espiritualmente quando vier, tem que estar preparado para essas coisas. Não se preocupe com as coisas boas, porque ela vem, o Senhor manda. Quando você menos espera, vem alguém te abençoa. Quando você menos espera, vem isso. Quando menos espera, aparece isso. Isso vem. Mas espiritualmente, fisicamente, a gente tem que estar preparado para essas coisas. E se tiver alguém aqui que Jesus tem algo, o Senhor Jesus, é bem provável que ele mesmo jogue na fornalha. O Senhor tinha algo na vida de Daniel que eu acho que nem ele sabia. Foi preciso Nabucodonosor levar ele, para que isso viesse ser despertado em Daniel. Quando Daniel entrou na Babilônia, um lugar tenebroso, totalmente das trevas, o dom dele se despertou. O homem espiritual veio viver e veio resplandecer, e o Senhor fez grandes coisas. É a mesma coisa. Se for necessário, Carla, eu tiver que passar, eu vou ter que passar. E é isso que eu quero deixar, e eu agradeço a todos e ao pastor. Vamos se colocar de pé, vamos